Bom, meu nome é José Carlos Manso, eu nasci aqui mesmo em Ribeirão Preto, no dia 19 de março de 1936. Tendo nascido no dia 19 de março, que é dia de São José, evidentemente o meu nome escolhido foi José, né? Então José Carlos, então José é por causa disso. Quando eu nasci, o meu pai, que era um músico profissional, pertencia ao que hoje nós diríamos que é a classe média baixa, quase que lá até um pouco mais baixo. Quer dizer, eu estava com muita dificuldade, não, que era um músico profissional e o músico naquela época sempre estava com dificuldade. Eu nasci numa rua muito conhecida em Ribeirão Preto, que chamava Rua do Sapo, que hoje é chamada Rua Visconde do Rio Branco. Era uma região de baixada, que na época da chuva inundava muito. Então, pela quantidade de sapos que tinha naquela região, inclusive entrava na casa da gente. Então, antes de dormir, você precisava catar os sapos, senão eles dormiam dentro de casa. Então, por isso que chamava Rua do Sapo. Então, depois disso, eu estudei em grupo escolar, sem nenhum fato relevante. Meus pais passaram por alguns períodos de dificuldade. Nós, numa certa época, precisamos ir morar junto com minha avó, por questões de dificuldade mesmo econômica. Mas, enfim, eu terminei o grupo escolar, fiz o ginasial, e naquela época optei por fazer o curso científico, que era uma das divisões do segundo grau, que poderia ser científico ou clássico, né? O científico era para quem ia para a chamada área de exatas ou biológicas, e o clássico era para quem ia letras e matérias desse tipo. Então, foi uma época de muita dificuldade para mim. Eu não poderia sair de Ribeirão Preto para cursar uma faculdade em São Paulo, que eu queria fazer engenharia, mas não tínhamos faculdade. Então, eu acabei me conformando com a relativamente recente Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e eu me prestei vestibular, depois de alguns anos de preparação, e entrei na Faculdade de Medicina, aqui da USP, né? Sou da 6ª turma. Então, eu não vou dizer que eu tenha sido um militante da esquerda, eu não era um militante do movimento estudantil. Eu posso dizer hoje que eu era mais identificado com as teses da chamada esquerda, que naquela época já existia assim uma polarização, mas eu não era um militante que tivesse aquelas atividades que eram comum, mas era muito ligado a esse grupo. Nada ligado, evidentemente, ao grupo que defendia outras teses que não era minha, que não, poderíamos dizer direito. Hoje as coisas aí estão um pouco difíceis de dizer, né, o que é esquerda e direita, mas enfim, eu, embora não fosse um militante da esquerda, eu era muito mais identificado a uma visão social voltada para as classes menos favorecidas. E mesmo durante o curso de medicina, eu me identificava muito com os nossos pacientes do Hospital das Clínicas, que naquela época o Hospital das Clínicas atendia prioritariamente aquelas pessoas que não tinham convênios, outros tipos de assistência médica. Então, eu me sentia muito bem naquele ambiente, lidando com as pessoas. Aí nós entramos naquela época conturbada, nos anos que precederam o golpe de 1964, onde, embora eu não sendo um militante da esquerda, formalmente vinculado a algum partido, a algum grupo, eu participei ativamente dos movimentos de protesto em defesa da democracia, em defesa do Jango, quando houve a primeira tentativa de tirá-lo do poder. Então, foi nesta época que eu passei a ter os meus primeiros contatos ali na UGT. Enfim, era este grupo, e com eles eu me identificava. Então, foi aí quando eu passei aí as reuniões da UGT, a gente se reunia com os trabalhadores, chegamos a fazer marchas ali em protesto contra a tentativa de derrubada do Jango.
Então, neste ponto de vista, quer dizer, eu nunca cheguei a ser, como assim dizendo, um expoente, mas era identificado dentro desse movimento. Depois, com o golpe de 64, que foi um período na faculdade de muita repressão, muitos colegas que foram perseguidos, não? Eu passei também não atuando assim de maneira muito aberta, mas sempre dando apoio àquelas pessoas que tinham mais inserção no movimento estudantil. E aí foi numa época que, inclusive, pessoas da minha família, não ligadas à universidade, também foram perseguidas, torturadas e chegaram a ser presas mais de uma vez. Então, a minha aproximação com o GT foi muito marcada por essa trajetória, precedendo o golpe de 1964. Né? E depois, com os colegas que dentro da universidade foram perseguidos, presos, quer dizer, eu sempre me identifiquei muito a eles, ia visitá-los nas prisões, tudo. Então, nunca me atirei na frente do movimento, mas também nunca fugi de demonstrar solidariedade e identidade com o ponto de vista daqueles que eles defendiam. Né? Apesar dos riscos que a gente sempre é alertado, cuidado que a situação tá feia. Olha, ali na universidade, nós tínhamos, não que fossem predominantemente militantes da esquerda, mas eram pessoas que defendiam a democracia, eram pessoas que nunca apoiaram o golpe de 64, com uma ou outra exceção, numa instituição tão importante como a universidade, sempre existia aqueles que se identificavam com o golpe e com o regime militar, mas a grande maioria não. Então eu fui muito, eu acho que influenciado por esse grupo, que embora não se declarasse militantes da esquerda, eles eram defensores da democracia, mas com essa visão mais social, inclusive no curso de medicina. Era um curso que nos levava mais a esse tipo de identificação. Então, acho que isso marcou muito, porque eu passei a admirar pessoas ali de dentro, que não sendo militantes da esquerda, não pretendendo partir para a luta, nada disso, mas que tiveram posições de muita dignidade em defesa dos princípios, da autonomia da universidade. Eu acho que isso, para mim, foi muito marcante. Na primeira fase da UGT, antes do golpe de 64, a minha participação na UGT era junto do movimento estudantil, ao qual eu apoiava, embora não fosse um militante, um expoente, e os trabalhadores que lá se reuniam no movimento de resistência às tentativas do golpe de tirar o Jango do poder. Então, eu não era um frequentador assíduo da UGT, eu participei da UGT nesse período por causa do movimento estudantil. Era ainda um estudante de graduação na universidade, então participava. Mas eu não era um frequentador assíduo da UGT. Eu tinha colegas que lá se reuniam com frequência, movimentos de teatro, tudo, mas eu não era desse grupo. Eu me aproximei mesmo em função da situação política que exigia no momento um engajamento maior. A gente fazia marcha e sempre havia muita preocupação. Embora ainda não houvesse o grupo, evidentemente que as forças policiais estavam ali. Então, nesta época, nós não sofremos nenhuma violência assim explícita, mas evidentemente a gente era mantido sob vigilância. Então, eram marchas convencionais com faixas, palavras de ordem, tudo, em defesa do governo do Jango Goulart. Mas não houve confronto, enfrentamento com polícia nesta fase, não. Foi uma marcha de protesto vigiada, mas que não redundou, pelo menos nas que eu participei, e eu não tenho notícia de que tenha havido algum conflito de maiores consequências nessa época. Só voltando um pouquinho atrás, para mim foi uma experiência extremamente nova, porque eu era um estudante universitário, minha família não era uma família de militância política, então eu não tinha uma identidade assim maior com a classe trabalhadora, em função do tipo da minha história de vida. Então, esse primeiro contato meu com o GT enquanto estudante foi uma coisa que me
me marcou muito é ver como que um estudante universitário, que muitos só se dedicam ali à universidade, não querem nem saber de movimento político, e eu me reuni com operários de várias origens, quer dizer, eu me identificar com aqueles companheiros numa luta muito maior, que era a luta dos princípios da democracia, tudo. Então, isso para mim foi um fato marcante. Quer dizer, eu percebi que eu, como um estudante universitário, que poderia ser considerado, digamos, a elite intelectual, um estudante de medicina de Ribeirão Preto naquela época, era visto assim, era motivo de orgulho para a família você ter um estudante da medicina da USP. Mas isso, para mim, não era motivo de encantamento. Então, eu me senti muito bem, a hora que eu pude me reunir diante dessa situação específica, a um grupo que era de uma outra trajetória da vida, que eram os trabalhadores das mais diferentes categorias, e nós juntos manifestando palavras de ordem, tudo. Então, isso para mim foi um fato muito marcante. Quer dizer, então, os estudantes e a classe universitária, menos sendo estudantes de uma universidade importante quanto a USP, eles podem se juntar, sim, na defesa de um ideal maior, né? Então, isso para mim foi um fato marcante. Embora eu não fosse um militante contumaz dos movimentos que eram realizados no GT. Eu tinha outros colegas, sim, que eram militantes, desenvolviam teatros, palestras, tudo. O Arouca, né, que era um nome expoente da época, tudo. Mas eu cheguei um pouco tardiamente. Tardiamente, não. Historicamente, eu cheguei mais nessa fase onde a democracia estava já ameaçada pelo golpe de 64. Então, eu me senti muito bem de poder me identificar, enquanto estudante, com a classe trabalhadora. Eu me lembro do Arouca, me lembro do Barbieri, tive um colega da faculdade que também participava do movimento estudantil, mas ele não era provavelmente identificado com esse movimento na esquerda. E nós tínhamos, terminando o curso, ou já docentes da faculdade, como o Barbieri, que eu já mencionei, tinha o Pedro Augusto de Azevedo Marques, que era um militante importante desse movimento, tinha a Marisa, a esposa dele, que também era muito importante. Enfim, os nomes que eu me lembro, que eram os nomes que eu conhecia da faculdade, eram muito ativos desse movimento estudantil. E já depois do golpe surgiram outros nomes, como Luiz Carlos Raia, né, que foi um nome importante também. Clarimundo, que era um docente da faculdade, que também foi muito perseguido. Tudo, né? Desse momento do golpe, o que você lembra que você pode dizer assim? O momento do golpe, eu me lembro, eu morava perto do Hospital das Clínicas, o velho, onde hoje é a unidade de emergência. Então, a gente via que a situação estava difícil de sustentar, né? Quer dizer, as marchas em São Paulo, né? Propondo a derrubada do Jânio. Então, a gente tinha um clima de muita tensão na universidade. A gente sabia que alguma coisa ia acontecer, mas não era capaz de dizer quando e como seria. Então, ao chegar uma manhã, no dia 1º de abril, na universidade, quando todo mundo comentando ali, naquela época não existia um meio de comunicação muito rápido, então eu só fui a saber do golpe quando eu cheguei para trabalhar no dia seguinte. Então, foi aquela situação de impacto, todo mundo sentindo uma situação de desconforto, mas como não era nada preparado, num primeiro momento não houve, assim, aparentemente grande repercussão. Ninguém parou de dar aula, ninguém parou de atender o paciente, cada um foi fazer o que tinha que fazer e parecia que a situação ia se resolver, a gente não sabia como. Eu acho que todo mundo estava um pouco desconcertado com o que ia acontecer. A gente sabia que não era coisa boa, mas não sabíamos o que ia acontecer. Então, houve, por assim dizer, nos primeiros tempos, uma certa acomodação. Todo mundo, então, evitando de discutir temas políticos, muita desconfiança, às vezes, de que alguém poderia estar
acompanhando a atitude de cada um ali na universidade, mas aparentemente a vida universitária continuou. Depois desse período do golpe, até a época recente, eu não era mais um frequentador da UGT e nem acredito que aquele grupo que militava na esquerda, eles frequentassem mais a UGT nessa fase pós-golpe. Eu desconheço essa parte da história, mas posso quase que garantir que eu acho que não havia mais essas reuniões. Eu acho que estava todo mundo. E em relação à fase, digamos, atual da UGT, eu preciso aqui relatar qual foi a minha aproximação ao grupo. Não foi uma coisa que, de repente, falar, ah, não, eu vou lá me juntar ao grupo e nós vamos brigar pela UGT. Não foi assim. Durante muito tempo, eu conhecia aqui a Associação Cultural e Ecológica Pau-Brasil e os movimentos que eles desenvolviam em relação às queimadas de cana. Eu fui convidado, numa certa época, a manifestar, enquanto docente da universidade, sobre o que eu achava das queimadas. Então, houve uma reunião muito importante realizada no campus da USP, em que pessoas da Pau-Brasil, especificamente o Manuel, a Simone, eu acho que estava nessa reunião na faculdade, né? Nós tínhamos um grupo de estudo, e também o Marcelo Goulart, que era uma pessoa que eu conhecia de nome, mas nunca tínhamos contato. Então, nessa ocasião, eu apresentei o que era a minha visão como médico sobre o problema provocado pelas queimadas no canaviais, e a minha apresentação causou eu acho que um bom impacto, né, Simone? Porque era um médico que dizia, não, queimada faz mal para a saúde. Eu era pneumologista, embora não houvesse estudo específico daquela época. E dentro da faculdade, tinha colegas meus da faculdade que diziam que não, que a queimada não tinha importância nenhuma, não tinha nada a ver com as manifestações de doenças respiratórias da população. Então foi nesta ocasião que eu me juntei ao grupo da Pau-Brasil e ao Marcelo, e aí o Marcelo passou a me convidar para ser perito em alguns processos judiciais, eu me englobei aos atos que a Pau-Brasil promovia, de combate à queimada, de colocação de adesivos, palestras na televisão. A gente ia muito na televisão, né? Quase toda semana tinha algum programa de televisão para a gente discutir. Então, eu me reaproximei deste grupo através desta minha atividade de divulgar os malefícios que as queimadas nos canaviais traziam para a comunidade. E foi aí que as coisas vão se juntando. Então, aí você começa a defender umas certas causas, depois surgiu o problema da destruição da cerâmica São Luís e os movimentos de defesa daquele espaço e os acordos judiciais, né, para tentar, em termos de ajustamento de conduta, a reparar em partes aquele dano, porque a proposta do Marcelo era reconstruir o que foi destruído da cerâmica São Luís. Você deve saber disso. Mas foi-se julgado materialmente impossível você reerguer a cerâmica. Então foi neste acordo que surgiu a possibilidade de, como uma indenização, ser adquirido o espaço da UGT, que era um espaço que estava sendo mal utilizado. Numa certa época, ele cumpriu uma função social, mas, pelo que eu sei, quando esses fatos ocorreram, ele estava deteriorado, não tinha nenhum projeto ali se desenvolvendo, então foi quando surgiu a ideia de se recuperar. Então, nesta fase, sim, eu voltei a me engajar em participar de reuniões em defesa daquele espaço e tivemos, eu acho que uma participação muito bem sucedida, que conseguimos que a firma que promoveu a demolição da cerâmica São Luís preservasse ainda algumas marcas históricas daquele espaço da cerâmica e depois propiciasse a verba também que permitiu
que fosse adquirido aquele prédio, né, da UGT, e outros espaços também, não só aquele, mesmo junto à Cerâmica São Luís, foram preservados alguns espaços que passou a ser ocupado durante algum tempo por uma ONG que era Viva Cidade, né? Durante muito tempo. E isso tudo foi resultante desse movimento. Nós tivemos outros movimentos. Desculpe se eu estou desviando do assunto, mas estou dizendo que as coisas não foi lá nós vamos defender. Não. Nós também defendemos a Cianê, fizemos manifestações muito grandes. Aquele é um espaço que, lamentavelmente, o poder público municipal, que aqui em Ribeirão Preto é uma lástima, né? É uma lástima, não tirou o proveito do que era aquele espaço magnífico também, um espaço muito ligado à classe trabalhadora Cianê, né? Infelizmente ficou lá deteriorando até que pegou fogo, destruiu uma grande parte. Quer dizer, esse movimento conseguiu também verba para a reconstrução do que era a edícula da Fazenda Monte Alegre, que era um prédio de importância histórica. Então, esse movimento nosso, encabeçado pelo Marcelo Goulart e com a IAPAL Brasil, nós conseguimos, naquela época, restaurar uma parte importante ali onde tem o Museu Histórico, né? E mais atrás o Museu do Café. Então, nesse contexto todo é que surgiu aí o prédio da UGT. Então, você vê a reconstrução daquele prédio, que eu acho que ele tem grande importância. Ele não é, do ponto de vista arquitetônico, um exemplo do que era da classe dominante no começo do século XX. Mas era um belo exemplo arquitetônico daquilo que era possível para a classe trabalhadora construir através do seu próprio esforço, do seu próprio suor. Então, eu acho que ele tem um valor arquitetônico, não porque ele segue os paradigmas da classe dominante, mas porque ele é um exemplar da classe trabalhadora organizada que construiu aquilo. Então, ele tem uma importância arquitetônica. E, evidentemente, ele tem uma importância histórica, porque ali era um ambiente de luta da classe trabalhadora, que, embora eu não tenha vivido, porque a minha origem é diferente, a minha origem familiar não é da classe trabalhadora como era a que militava na UGT, não? Mas eu conheço essa história porque eu li bastante. Então, eu acho o seguinte, como aquilo que eu disse no começo, o que vai restar é aquilo que está na memória, seja na memória, na mente da pessoa, que um pode transmitir por outro, a transmissão oral, ou principalmente aquele que fica documentado, sob forma de documentários em filme, vídeos, ou aquilo que está escrito na história. Então, eu acho que o resgate daquele espaço ele tem grande importância porque ele liga o passado da luta da classe trabalhadora tradicional. Hoje o conceito de classe trabalhadora mudou muito. Quer dizer, ali mostra a história que partes da sociedade que têm trajetórias diferentes, num determinado momento pode se juntar, como foram os estudantes e outros intelectuais e os trabalhadores. Nós atravessamos esse conturbado período da ditadura, então ele é uma ponte histórica que resgatou todo esse período até cair no memorial da classe operária, a UGT. Então, eu acho que ele tem esse grande papel. Ele é um exemplo arquitetônico que não é um paradigma da classe dominante, como é o Pedro II, o Palacete INEC, que foi destruído, e outros, mas eu acho que ele tem uma importância. Eu tenho uma pequena historinha, que está até publicada num livro, em que eu comento essa história de preservação das classes mais, das habitações das classes mais modestas. As pessoas se preocupam muito em preservar o casarão não sei do que, o casarão de fulano de tal, e ninguém vai defender a preservação daquelas casas humildes onde moraram os trabalhadores, que eram um exemplo de arquitetura da época, muito importante. Então eu vejo a UGT do ponto de vista arquitetônico, desse ponto de vista. Eu dou tanto valor àquele espaço como eu dou ao Pedro II. Hoje em dia, eu sou muito crítico em relação, às vezes, à homenagem que se faz a pessoas, a figurões importantes,
porque eu acho que a maior parte das vezes não corresponde à realidade do que foi aquela pessoa. Eu valorizo muito a pessoa enquanto ser humano, com as suas virtudes, com seus acertos e com seus erros. Então, às vezes, quando vão homenagear um figurão da sociedade, todo mundo só as loas daquela pessoa. Ninguém tem coragem de analisar aquela pessoa do que ela foi enquanto ser humano. Eu acho que isso equivale. E eu tenho certeza que os militantes da UGT, na primeira fase, não são heróis. Eu acho que eram pessoas da sociedade com os seus acertos, os seus erros, tudo, mas representaram uma parte importante da sociedade que deve ser preservada. Então, a história daqueles trabalhadores, não história de heróis, mas trabalhadores de gente de carne e osso, com as suas fraquezas, com as suas vacilações, como somos todos nós, né? Eu não sou tomando como modesto exemplo, eu não sou um poço de virtudes que só tenha feito coisas boas, né? Algumas vezes a gente age de um modo medíocre, sem nenhuma relevância. Então eu valorizo muito esse aspecto histórico, vendo as pessoas como elas são. E nesta fase de retomada da UGT, eu também tenho certeza que nós temos ali momentos edificantes, mas tem outros que são coisas comuns que se passam ali, que não é tudo. Então, não gostaria de transformar numa ideia de que aquilo é um templo em que só as coisas boas acontecem, que tudo que se faz ali é significante. Então, veja, tenho esse livro aqui que eu quero passar ao João. No dia 31 de março de 2004, portanto, há 11 anos, nós nos reunimos como a primeira vigília sobre o golpe de 64, que foi realizado na UGT, quando então se completava 40 anos do golpe, dando início da ditadura. Então aqui tem depoimentos extremamente importantes. Então veja, este é um exemplo de ato dignificante, quer dizer, todo ano, a partir deste, nós nos reunimos e passávamos a noite inteira ali na UGT, né, como se, em vigília, o termo correto é vigília, com manifestações populares, movimentos sociais que se integravam, e tudo. Era uma festa da democracia. Não era todo mundo ficar ali lamentando o golpe, porque isso não adianta nada. Era refletindo sobre o que tinha sido o golpe, mas mostrando agora é outra coisa, esse espaço agora é nosso, então nós vamos fazer aqui o que é. Não? Então, esse livro tem aqui o primeiro depoimento do Marcelo Pedroso Goulart, depois o Manuel Eduardo Tavares Ferreira, e aqui vários outros. Então, este livro eu gostaria de passar, porque foi a primeira vigília que nós realizamos ali na UGT, quando tomamos posse daquele espaço. Então, eu acho que isso daqui fecha o círculo. Aquela nossa luta de resistência antes do golpe e depois as forças golpistas e da ditadura tomaram aquele espaço. Não tomaram só da classe trabalhadora, tomaram do povo de Ribeirão Preto aquilo. Né? Aquilo já não era mais só da classe trabalhadora. Aquilo era... Então, esse resgate daquele espaço, ele tem aqui, por exemplo, um exemplo que foi, se fechou aquela ponte, nós ligamos a história do que veio antes e o que veio após o golpe de 64. E eu tenho certeza que esse espírito ainda deve permear ali a UGT, a Pau-Brasil, o Memorial da Classe Operária. Eu acho que isto é muito importante. Outros movimentos, a inauguração da UGT foi uma coisa, realmente, infelizmente, a gravação que eu tinha daquilo se perdeu, mas ao som da Internacional, quando tocou a Internacional pela primeira vez no dia da inauguração daquele espaço, foi alguma coisa ainda hoje me arrepia, né? Quando você ouve aquela história. Então foi uma coisa magnífica.
Outro momento, as comemorações que nós fazíamos no Dia da Consciência Negra, que era muito bom pelas palestras de conscientização e até pelo aspecto também de confraternização e de espetáculo. Lembro do Macalé mostrar como é que ele preparava paçoca de carne seca ali ao vivo e depois todo mundo ali cantando músicas, né, de várias naturezas. Então eram coisas muito bonitas. As nossas uniões com o MST ali dentro, em defesa da reforma agrária. Eram coisas brasileiras. Então, era uma coisa, né? Os palestrantes que nós recebemos ali, né? E isso tudo eu devo ter ainda alguma documentação. O Plínio de Arruda Sampaio, as palestras dele, a nossa luta pela defesa do aquífero Guarani, da água que nós realizávamos ali. Enfim, tem tanta coisa. Se você perguntar momentos memoráveis, eu acabo, né, lembrando de muitas coisas no relativamente poucos anos em que eu lá passei. Porque eu fui o primeiro presidente, né? Eu contribuí para a elaboração dos primeiros estatutos. Eu acho que naquela época, uma posição de relevo diante do movimento. Não posso também apelar para a falsa modéstia. Eu acho que foi importante nos primeiros tempos da construção daquele espaço, da tônica, né? Em defesa da cultura, em defesa dos interesses da sociedade, da classe trabalhadora, né? Nós tivemos reuniões com antigos dirigentes da UGT, que eles foram homenageados naquele espaço, né?